Uma excelente semana a todos, uma segunda-feira abençoada, que a luz de Deus brilhe na sua vida e na vida dos seus familiares. Preste muita atenção neste caso verídico. Essa pessoa venceu, superou, avançou, progrediu, mesmo com dificuldades. Você pode. Ah, Felipe, está crise, está muito difícil, está muito complicado, os preços aumentam, pai. Tem tanto argumento, tanto motivo para a gente ficar de braços cruzados, sentados à sombra da bananeira. Não faça isso. Veja esse testemunho. A sua vida pode mudar. A minha maior luta foi quando eu tinha uma sociedade e fiquei sozinho nessa sociedade. E fiquei com dívidas no valor de 150 mil euros. Essa dívida trouxe-me problemas psicológicos. Fiquei com uma depressão e essa depressão afetou-me no casamento e na parte financeira. Eu sou o Sérgio Torres, sou de São Tirso e sou empresário no ramo da construção civil. Eu fui sempre construtor civil, trabalhei na área da construção e quando iniciei, nessa altura, fiz um pequeno investimento e fui pagando as coisas. Mas depois, entretanto, o dinheiro começou a não chegar. Não sei porquê, eu não conseguia perceber o porquê do dinheiro não chegar. Eu sei que quando dei por ela, já tinha uma dívida muito grande. E não comecei a não ver solução para pagar essa dívida. E depois eu tinha um sócio e acabámos por nos separar, porque não nos entendíamos. Então eu aí fiquei sozinho, ainda fiquei pior ainda. Fiquei com uma dívida de 150 mil euros para pagar e não conseguia ver solução para pagar essa dívida. E isso originou que eu ficasse doente, depressivo, ia para a cama, não conseguia dormir, começava a pensar naquilo, comecei a ficar ansioso, a ter ataques de pânico, ia para o hospital. Eu era pai e eu não conseguia dar uma vida estável em casa, ao meu filho, à minha esposa, e sentia-me frustrado, era uma frustração tão grande que eu dizia assim, como chefe de família, eu não consigo sustentar a minha família. Sentia-me triste, sinceramente, com pouca vontade de viver ou quase nenhuma. Essa situação de haver falha de dinheiro e o dinheiro nunca chegar, eu tapava um buraco, abria outro, passava um cheque pré-datado a um fornecedor, eu recebia daqui, tirava daqui, metia ali, depois a minha esposa às vezes pedia dinheiro, eu sobrava um bocadinho, dava-lhe a ela, mas depois já estava a mentir ao cliente porque ele vinha para ter comigo para receber e eu inventava uma história que não tinha recebido daquela cliente e andava ali naquilo, tapava, tirava daqui, metia ali e era um adiar, abria um buraco, tapava um buraco e abria um ainda, se calhar ainda muito maior que aquele que tapei. Entretanto, eu conheci a Igreja Universal e como eu estava com muitas dívidas para pagar, decidi ir ver o que é que se passava, o que é que as pessoas diziam que lá que se transformava as vidas, mas ao mesmo tempo também se dizia que se roubava. E eu cheguei à Igreja Universal um bocado desconfiado, um bocado de pé atrás, sempre na expectativa de ver o que é que iria acontecer. Passado algum tempo, não muito, mas algum tempo, eu comecei a notar que estava diferente. Eu comecei-me a sentir confiante, forte, e eu levava os orçamentos e na mesma hora o cliente entregava-me o trabalho. Então eu notei que ali havia alguma coisa diferente, porque até àquela data não acontecia aquilo. Então aí eu fui tendo mais trabalho, comecei a ser mais solicitado para mais orçamentos e comecei a sentir a necessidade de meter mais funcionários na empresa e fui comprando mais equipamentos e as pessoas começaram a olhar para mim de outra maneira. Uma pessoa credível, com capacidade no mercado, uma pessoa séria, uma pessoa que pagou as dívidas, comecei a pagar as dívidas que eu tinha, os fornecedores começaram a ter mais paciência, a colaborar mais comigo, a não me pressionar tanto, então eu fui pagando, fui crescendo, fui tendo trabalhos, comecei a ter outro tipo de clientes, a empresa começou a aumentar os funcionários, os equipamentos, fomos comprando carrinhas, máquinas e fomos crescendo. Neste momento a minha vida está a ser transformada. Eu tenho uma casa que depois está pronta, ainda não está totalmente concluída, estamos a acabar, mas depois está pronta
É uma casa que poderá rondar perto de €1 milhão. A empresa tem um património bastante elevado, eu não posso precisar ao certo, mas poderá também ultrapassar carteira de clientes, maquinismo. Nós temos perto de 40 funcionários, também poderá ultrapassar se calhar €1 milhão ou €1 milhão e tal. A empresa tem equipamentos, temos gruas, temos 3 gruas, temos uma máquina, uma retroescavadora, temos 5 carrinhas, tem uma Stracar, temos agora um terreno no qual vamos iniciar um projeto para construir um pavilhão para receber os funcionários, receber materiais. Temos várias máquinas, todo tipo de máquinas. Tentamos ir evoluindo consoante a nossa necessidade, mas estamos sempre no mercado, na atualidade. Isso sempre em investimento, mas em crescimento e investimento, e temos muitas máquinas. E somos uma empresa ali na nossa zona que temos prestígio, as pessoas olham, toda a gente fala de nós, toda a gente quer trabalhar para nós, porque sabem que nós pagamos bem. Naquela altura nós tínhamos dívidas e ninguém nos queria, ninguém nos procurava. E agora toda a gente quer trabalhar connosco, toda a gente diz o requinte ao quadrado, e eles são uma empresa que toda a gente fala, e já ouvi falar de vocês, somos solicitados por vários arquitetos. Hoje a nossa vida, posso dizer que está transformada completamente. Além dos bens monetários que eu tenho, eu nunca mais fui aquela pessoa depressiva, doente, na qual eu ia para o hospital com ataques de ansiedade e que eu não conseguia dormir. Eu agora sou uma pessoa realizada, tenho paz, sou alegre. As pessoas gostam de estar a falar para mim porque veem em mim outra pessoa. Eu agora sou uma pessoa totalmente transformada. Quem diria? Quem diria que o Sr. Sérgio ia conseguir vencer? Olha as dificuldades, olha os problemas, olha como ele chegou na igreja. Deus mudou, pagou as suas dívidas, avançou, progrediu no seu ramo comercial ou no seu ramo profissional, no ramo da construção civil, e Deus tem honrado e abençoado ele. Por que não fará o mesmo com a senhora? Por que os outros conseguem e você não? Faça o que o Sr. Sérgio fez. Hoje mesmo busque a Igreja Universal mais próxima da sua casa. Participe deste congresso para o sucesso. Faça um pacto com Deus e receba o poder e a direção para avançar na vida, para progredir, para ir em frente e para vencer. Não importa se você está endividado, desempregado, não importa se você perdeu, ou você está ganhando pouco, ou você está sendo explorado, injustiçado, humilhado, envergonhado, não importa se você volta para casa de cabeça baixa, porque não consegue levar o pão nosso de cada dia para a família. O Senhor, a senhora, você jovem, que está dando os seus primeiros passos na sua vida profissional, pode e vai avançar. Faça o que o Sr. Sérgio fez. Hoje, congresso para o sucesso, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui mesmo, no nosso cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Aqui na Ilha da Madeira temos outras igrejas, outros locais, como também nos Açores, Portugal continental, Europa e mundo. Não sabia? Não sabe qual é a Igreja Universal mais próxima da sua casa? Não me diga. Liga agora, 21-836-8008. Não é só para saber a localidade ou a morada das igrejas mais próximas, mas é o número do SOS espiritual. Você pode desabafar, o atendente está preparado para lhe atender, para lhe responder, para lhe ajudar, lhe orientar. Faça alguma coisa. Ele vai fazer uma oração por si. Não ouviu? Ele vai fazer uma oração por si. Vai. Essa oração vai lhe dar forças, motivação para ir em frente e vencer. Eu até aos meus 12 anos fui uma criança perfeitamente normal. Mas a partir daí comecei a ter vários problemas. Comecei a sentir muita rejeição. Eu não conseguia manter uma amizade,
Eu nem conseguia perceber porquê. As pessoas simplesmente afastavam-se de mim. Comecei a ter problemas em casa, muitas discussões, o meu pai bebia e eu comecei-me a sentir muito sozinha, sempre sozinha. Aliás, eu passei a minha adolescência toda em casa sozinha e isso fez com que eu fosse uma pessoa com uma baixa autoestima, sempre muito triste. O tempo foi passando, comecei a ter os meus primeiros namorados. Houve um que ao fim de nem uma hora chegou ao pé de mim e disse-me: olha, não dá, não te sei explicar porquê, mas não dá. Era assim que acontecia. As pessoas estavam ao pé de mim, sentiam-se mal, tinham dores de cabeça, era muito complicado. Eu tinha imensas dores de cabeça. Comecei a ter problemas de coração, tive uma queda, foi-me diagnosticada a epilepsia. Eu tomava 11 comprimidos por dia, engordei imenso. Portanto, era só problemas. Em casa, os problemas com o meu pai eram muito complicados. Ele chegou-me a apertar o pescoço, uma vez deu-me um murro e partiu-me um dente. Ele bebia muito, era muito complicado. Então eu tinha ataques de nervos, eu tomava calmantes. Eu, em adolescente, eu já tomava calmantes. Na adolescência, as dores de cabeça eram tão grandes que a minha mãe levava-me a mulheres que me faziam lá as rezas e eu sentia melhor. Mas aquilo era só 1 ou 2 semanas, depois eu voltava ao mesmo. Eu andava sempre em busca da solução para aquele problema, para a minha solidão, até que um dia em casa encontrei um livro que a minha mãe lá tinha. Era um livro de São Cipriano. Eu comecei a ler aquilo e assustei-me com o que li lá. Só que depois o meu desejo de descobrir o meu futuro, eu comecei a deitar cartas. Então eu dedicava, sozinha em casa, eu deitava cartas. Com um medo terrível, mas eu deitava. Aí então é que a coisa piorou. Eu comecei a ter pesadelos horríveis de noite. Horríveis, horríveis. Eu sonhava com o próprio diabo, que me dizia que eu era dele e que nunca me ia largar. Eu tinha que dormir de luz acesa e depois, como eu era muito católica, eu amarrava o terço ao pulso e dormia com os santos todos debaixo da minha almofada. Era assim que eu dormia. Só que nunca resolveu nada. Até que um dia a minha tia falou-me da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não achei boa ideia porque pensei, é mais um sítio. É uma seita. De certeza que é uma seita. Não deve ter nada a ver com Deus, mas eu fui. Eu fui e ao princípio aquilo fez-me tudo muita confusão porque era tudo muito diferente. A religião, os padrões, aquilo que nós sempre aprendemos toda a vida, aquilo estava muito enraizado e aquilo era uma coisa completamente diferente e não foi fácil eu largar tudo para trás. Até que eu conheci um rapaz, que veio ser mais tarde o meu marido, e ele, a mesma conversa, chegava ao pé de mim, estava um bocadinho comigo, dores de cabeça, tinha que se ir embora. Só que eu gostava mesmo dele, eu já tinha 19 anos nessa altura, tinha tentado entrar para a universidade, não entrei, e então eu naquela altura eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a ir mesmo e a levar as coisas a sério. E as coisas começaram a melhorar. O relacionamento não terminou e nós acabámos por casar. Mas havia sempre cá dentro qualquer coisa que não estava bem resolvida. Para mim, entrar numa loja era difícil. Atravessar o bairro era complicado. Porque há padrões, as pessoas esperam de nós umas determinadas coisas e às vezes quando nós não correspondemos, somos rejeitados. E eu sentia muito essa rejeição. Portanto, eu casei, eu constituí família, eu tive filhos, mas sempre aquela frustração era uma máscara. Quem me via achava que estava tudo perfeito. Uma vida perfeitamente normal. Vida financeira estável, só que por dentro eu era extremamente frustrada. Até que um dia o meu pai veio ficar doente, com cancro, e ele veio a falecer. Foi uma altura muito complicada para mim. Era uma mãe frustrada, porque meus filhos viam sempre uma mãe a chorar, cada vez que discutia com o marido chorava, sempre muito medrosa, não tinha atitude para nada. Como esposa, a sensação é que nós falávamos línguas diferentes. Não havia sentido, havia um vazio muito grande. Muito grande. E eu pensei, ou eu desisto, ou eu deixo o meu marido, os meus filhos e vou viver para um sítio que assim ao menos eu já não estorvo a vida de ninguém. Porque ninguém sente mesmo a minha falta. Era o que eu achava. Ou então eu vou com tudo. Eu vou me entregar a sério. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou me render aos pés de Jesus e entregar tudo. Mudar de vida definitivamente. Então passei a odiar
a pessoa que eu era e desejasse ser o oposto. Foi aí que eu comecei-me a entregar, a desejar, a buscar o Espírito Santo mesmo a sério. A mudança não foi fácil, porque eu tive que vencer muitas manias minhas, tive que vencer muitos medos e principalmente aquilo que os outros pensavam de mim. Porque como o meu problema era a autoestima, era das coisas que mais me preocupava, era aquilo que os outros pensavam de mim. E então eu vivia em função de agradar os outros. E quando isso não havia um feedback positivo, eu ficava de rastros. Então eu fui buscando e procurei mesmo aprender Deus, esquecer os outros. E eu ouvia falar do amor de Deus e da paz. Eu quero conhecer o que é esse amor, essa paz. Então comecei a ler mais a Bíblia, a orar. Eu ia a pé do trabalho para casa, ia sempre a falar com Deus, sempre em oração, sempre. Aproveitava aquele momento, porque em casa é os filhos de um lado, é isto para fazer, então aproveitava aquela meia hora para estar conectada com Deus e orar. E eu lembro-me que um sábado, nunca mais vou esquecer esse dia, eu estava a aspirar a casa e de repente estava com o meu pensamento conectado em Deus. Foi como se eu me tivesse visto a mim própria de fora. Eu vi-me tal e qual como eu era. Ou a minha maneira de ser, com os meus defeitos. E nessa altura eu senti-me tão amada, um amor como eu jamais senti em tempo algum. Parecia que, ainda que ninguém gostasse de mim ou que me rejeitassem, não importava. Foi um amor muito grande. Eu senti-me que, apesar dos meus defeitos, ele me aceitava. Ele me aceitava e a maneira como ele me tem ensinado de lá para cá, porque Deus foi o Pai. É um Pai. É um Pai que me ensina. Eu creio sinceramente que tudo o que acontece na minha vida é para me ensinar. Nada acontece por acaso. Eu sempre digo aos meus filhos, nada nesta vida, tudo tem uma razão de ser. Eu sou outra pessoa, fui ganhando mais força, mais ânimo. Não é fácil, porque mudar há sempre dor. Não existe mudança sem dor. E então o meu casamento mudou. O meu marido hoje está comigo na igreja, que ele não vinha. Começou a ver a minha mudança. A minha casa hoje é um pedaço do céu. O meu casamento, os meus filhos. Hoje eles olham para mim. O meu filho mais velho até disse: mãe, teu grande testemunho, hoje és um motivo de orgulho, pela tua superação. Hoje o meu relacionamento em casa, posso dizer que é muito bom. Eu tenho um relacionamento espetacular com os meus filhos, com o meu marido. Conversamos. Hoje eu estou curada do sopro no coração, já não tomo os medicamentos para a epilepsia, não tomo calmantes. Os problemas espirituais, esse então nem pensar. Eu durmo descansadamente toda a noite, não tenho essas dores de cabeça, não tenho pesadelos, tenho paz, a verdadeira paz, tenho amor, aquele verdadeiro amor. O Espírito Santo restaurou a minha vida. Nesta quarta-feira, nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos buscar o Espírito Santo, que é o bem mais importante, mais valioso que eu, você, nós podemos alcançar e ter e manter. Eu sei que muitos não entendem presença de Deus, Espírito Santo. O que é buscar a presença de Deus? O que é ter a presença de Deus? O que é ter o Espírito Santo? Bem, eu já digo o que é ter, o que é a presença, o Espírito Santo. Antes, o que é que você precisa fazer? Ou você pensa que é grátis? Não, não é grátis. As coisas de Deus é pela fé, mas não é grátis, não. Tem luta, tem sacrifício. Não é com dinheiro que você compra, mas é com a sua entrega. Você tem que pegar a sua vida, que significa reconhecer que precisa de Deus e que essa vida sem Ele não funciona, e entregar para Ele. Mudar os seus hábitos, mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de ser. Ah, Filipe, eu vou ser outro. Sim, não é simplesmente outro ou outra, uma nova criatura.
E nessa nova criatura o Espírito Santo habitará. Aí vem a presença de Deus, o Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, a força, a paz de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus em nós. Oh, Senhora, a gente se sente fortes, preparados para ir em frente e vencer. Tem gente que até pensa que é arrogância. Verdade? Vocês são arrogantes porque dizem que podem, que conseguem. Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se os outros me acham arrogante ou não, eu sei que eu posso tudo e com Deus eu vou vencer. Essa é a minha fé e deve ser a sua. Agora, para ter essa fé, você tem que receber o Espírito Santo, a presença de Deus, essa força que lhe impulsiona a ir em frente e a vencer. É isso que você quer? Esta quarta-feira em todas as igrejas universal. E prepare-se para esse grande domingo da última chance. Tem gente que diz que não tem chance, não tem oportunidade. Domingo agora, dia 19, o domingo da última chance. Você vai agarrar, aproveitar a mão que Deus estende para si e vai sair desse poço que você se encontra. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus.